Olá pessoal, tudo bem? Já fazia uns dias que eu não falava sobre os leilões e hoje nós vamos dar uma atualizada geral. O leilão ali do finalzinho de março e os primeiros dias de abril, nós vamos comentar só o aspecto financeiro e nós vamos focar mais na tendência de taxas nos leilões entre 5 e 9 de abril, que aconteceram semana passada. Então, pessoal, começando aqui com o finalzinho de março, começo de abril, nós tivemos aí leilões que arrecadaram 32 bilhões de reais naquela semana, o que é um volume normal. Tivemos um bom volume em Tesouro Selic, o Tesouro conseguiu vender bastante, 13 bilhões de reais em Tesouro Selic. Interessante, o ligeiro empate com vitória para as NTNBs, Tesouro IPCA, vendeu mais que prefixado 2 semanas atrás, pessoal. Muito interessante isso aí. E os prefixados com juros semestrais apenas, entre aspas, né, 118 milhões de reais. Apenas 118 milhões de reais. Muito bem, é claro que eu estou brincando porque é uma grande quantia de dinheiro, mas para os leilões não é tanto assim. E aqui o gráfico resultante, com uma distribuição quase que igual, mas com um pezinho um pouquinho maior em Tesouro Selic e o Tesouro IPCA ganhando do prefixado, que é uma coisa que não é muito comum de acontecer. E agora sim, para os resultados entre 5 e 9 de abril. Então, no dia 6, nós tivemos venda de NTNB, Tesouro IPCA, principal com juros semestrais, para 2026. Isso aqui é o antigo IPCA com juros 26, tá? Não é a nossa NTNB principal. Olha aqui a taxa, pessoal, 3,62. Bem semelhante à taxa média que nós tivemos no IPCA 26, a nossa um pouquinho maior. Olha aqui, pessoal, 1.250.000 papéis ofertados na volta 1 e vendeu tudo. Muito interessante. Qual é a mensagem? Taxa de 3,6 é boa mesmo. Tá? Quase 5 bilhões de reais. Tesouro IPCA com juros 30 e 55. Pessoal, aqui nós temos um dado muito bacana. Taxa aí do 2030 acima de 4%. No Tesouro ela tem estado um pouquinho abaixo disso, mas é que aqui é o momento, né? Foi no dia 6 de abril. E o Tesouro ofertou 500 mil papéis, conseguiu vender todos. Bacana, 2 bilhões de reais. E olha só, pessoal, que detalhe. Tesouro IPCA 55 com juros a 4,54. Agora no Tesouro ele está girando ali a 4,40, que é uma taxa muito boa. O Tesouro ofertou 1 milhão de papéis e o mercado comprou 1 milhão de papéis, quase 4 bilhões e meio de reais. Aqui, pessoal, tem uma informação muito importante. Eu sempre saliento quando esse papel, o IPCA 55 com juros, que nós temos igual no Tesouro, quando esse papel vende bastante e está vendendo. Alguns leilões a gente já pontuou isso, certo? E os volumes estão ficando na casa dos bilhões. Isso aqui é bom porque o Tesouro consegue alongar a dívida, consegue alongar o prazo da dívida, o que é uma coisa boa, tá? Mas a pergunta que fica é: quem está comprando esse papel e com qual finalidade? Bom, isso nós não temos como saber, porque se foi a instituição financeira A, B ou C, isso aí o Tesouro não revela. Mas nós temos aqui, ó, que se é um fundo de pensão, ou se são vários fundos de pensão, não sei. Se é algum banco que está querendo colocar isso em tesouraria, não sei, tá? Mas o que a gente pode trazer daqui é uma mensagem só que é muito importante. Talvez esse seja o ponto principal do vídeo, mas também tem a questão da Selic, que a gente vai falar mais adiante, quando a gente abordar as outras telas. A mensagem aqui é a seguinte, pessoal: acima de 4%, num IPCA tão longo que paga juros, é bom negócio. Para quem tiver o prazo,
é bom negócio, tá? E isso tem sido mais ou menos constante nesse papel. Ele tem assim um público já, ele tem uma clientela nesse prazo, e isso é muito interessante, tá? É um dado muito interessante. Pré-fixado com juros, e aqui, pessoal, taxas aí de quase 9% no 27 e 9,5% no 31. O 31 está aí com taxas médias acima de 9% já há alguns dias, acho que 2 semanas já. O Tesouro ofertou só 50 mil papéis e o mercado comprou o que pôde. É isso, o volume financeiro muito pequenininho. Teve uma quantidade ali para o Banco Central, tá? Isso aqui o Tesouro passou para o Banco Central fazer as suas operações, tá? Não é nada de muito especial, é bem corriqueiro isso aí. Em alguns momentos do ano o Tesouro faz esse procedimento, tá? Isso não interfere no resultado do Tesouro, porque isso aqui está separado, tá? Lá nas nossas planilhas das somas, tá? Do volume financeiro, isso aqui está separado. Bom, vamos ver outro papel. Tesouro Selic, 8 de abril, agorinha, semana passada. O que aconteceu, pessoal? Olhem bem essa tabela, essa tela. Olhem bem. Tesouro ofertou 2 milhões de papéis em cada prazo, Selic 22 e 27. O 27 é igual ao nosso, é a mesma data, tá? E não conseguiu vender. Pessoal, eu estou impressionado com esse resultado aqui. Porque, como vocês viram ali na planilha anterior, na semana anterior a esta, no finalzinho de março, o Tesouro vendeu 40% do volume financeiro em Tesouro Selic. E aqui, meus prezados, 1,5 bilhão de reais, o que tá difícil de entender. Por que essa mudança de preferência? Por que o mercado não aceitou, não comprou esse Tesouro Selic? A Selic não está subindo? É uma pergunta. Está subindo. O Boletim Focus não prevê lá 6, 6,5 aí em 2 anos? Prevê. O mercado não comprou uma semana antes. Quantos bilhões mesmo? Deixa eu olhar de novo aqui na tela. De LFT. Comprou 13 bilhões? Comprou. Por que não comprou agora? O que aconteceu? Perguntas, né, pessoal? Vou dar uma resposta subjetiva, uma resposta pessoal, uma opinião, uma interpretação, uma visão que eu tenho. Eu acho que alguns agentes financeiros estão assim com uma pulguinha atrás da orelha sobre esse aumento de fato da taxa Selic, sobre o número que vai ficar. Porque 6,5, pessoal, ou 6, bom, 6,5, teve um diretor aí do Banco Central que andou falando que 6,5 seria a taxa de equilíbrio, né, a taxa neutra. Eu estava mais com o número 6, tá? Mas 6,5, digamos assim, foi uma taxa que vigorou por, acho que mais de 1 ano no Brasil, ali no finalzinho do governo Temer e o começo do governo atual. Era 6,5, talvez por isso, por ter uma referência mais palpável, esse diretor tenha usado esse número. Mas vários economistas falam em 6% também como taxa neutra, e era um número que eu uso. Não sei agora realmente qual o número mais apropriado para confiar como taxa neutra, mas com certeza é um desses, ou é 6,5 ou é 6. Tá? Só que o Banco Central, nos comunicados do Copom, tá sempre dizendo processo de normalização parcial. Parcial. Essa palavra sempre batendo na cabeça. Parcial. O que quer dizer parcial? Até que nível vai chegar? Eu acho que nem eles sabem. Nem eles, que eu digo Copom. Tá? E alguns agentes no mercado talvez estejam pensando isso. Amanhã de manhã no canal, quarta-feira, eu vou publicar a análise da inflação. Mas o que pode estar explicando essa não preferência por Tesouro Selic? É o mercado, algumas instituições estão pensando
que essa alta vai parar ali em torno de talvez, isso é dado meu, é pensamento subjetivo meu, vai parar ali talvez em 4, 4,5, tá? É isso que eu acho que dá para pensar, certo? Porque é um dado que impressiona. Realmente, o mercado não aceitou Tesouro Selic e tinha aceitado muito bem na outra semana e não aconteceu nada de extraordinário para ter problema na LFT, entendeu? A taxa não disparou, essa taxinha aqui, pelo contrário, essa taxinha no 27 está se mantendo em 0,33 a vários leilões. No Tesouro Direto é que ela varia um pouquinho, né? O Selic 24, que não está nos leilões, está com essa taxinha aumentando um pouquinho mais, mas o do 22 está praticamente estável. Então, assim, não tá muito à vista esse volume muito baixo. Não tem, porque quando a Selic era 2%, era fácil de dizer. Eles não querem porque 2% é uma taxa muito ruim. Pronto, não tem mistério. Mas agora, com toda a alta prometida, com tudo, com todas as projeções do mercado, tá estranho, pessoal. Tá estranho, tá? Eu acho que só pode ser alguns agentes pensando que essa normalização parcial vai parar antes do que eles querem. Vai parar em 4%. Só pode ser isso. Não sei. Deixa no comentário aí o que você acha. E pré-fixado. Lá. Aqui o Tesouro ofertou bastante e o mercado comprou bastante na volta 1. Na volta 2 não houve negociações, tá? A volta 2 é das instituições dealers, que são, se não me engano, lá tem BTG, tem Caixa, tem Itaú, tem Banco do Brasil, os grandes mesmo, tá? Eles não compraram nada, eles que têm que fornecer a liquidez, não compraram, ok. Mas na volta 1, que são as instituições financeiras normais, digamos assim, 10 milhões de papéis para janeiro de 22 e tudo comprado. Tudo. E aqui o Tesouro foi com menos apetite, ofertou 3 milhões para 23 e 1 milhão para 24. Esse de 23 é igual ao que nós tínhamos no Tesouro e o 24 é igual ao atual que nós temos no Tesouro. Sobre o 24, pré-24, taxa de 8,35, o mercado gostou e comprou. Pré-23, taxa de 6,8, mercado gostou da taxa e comprou o que deu. Mas no pré-22, 1º de janeiro de 22, taxa de 4,8. Talvez aqui, junto com a informação sobre o PCA 55, esteja o segundo ponto alto do vídeo. Qual é a Selic implícita, meus queridos, para janeiro do ano que vem, né? 4,5, tá? Selic implícita 4,5. Então, se em 1º de janeiro de 22 é 4,5, esse ano fecha em 4,5. Será que esse é o dado que está desagradando as instituições que pararam de comprar Tesouro Selic? Que 4,5 esse ano eles não querem, eles não gostam, eles querem 5, eles querem, sei lá, 5,5, 6 esse ano, no final desse ano? Pode ser, tá? Bom, agora vamos ver como é que ficou o peso das escolhas das instituições nesse leilão aqui. Vamos comparar com o leilão do fim de março. Então, aqui os dados, tá? Não vamos demorar muito aqui. O volume de 29 bilhões e meio de reais foi um pouquinho inferior ao volume do outro leilão, que foi de 32 bilhões. E aqui, o que pesou? Pesou que as instituições não compraram Tesouro Selic, não compraram o volume de LFT que o Tesouro queria vender. E aí a arrecadação ficou um pouco menor. E está aqui a nossa distribuição, que é impressionante. É impressionante, na minha opinião, porque o Tesouro Selic com uma fatia tão pequena da pizza é raro, gente. É muito raro isso aqui acontecer. Nós tivemos aí o predomínio do pré-fixado, que é a fatia vermelha, mais da metade da alocação, e dado muito bacana
O que eles preencheram o resto? Tesouro IPCA com juros semestrais, 40% do leilão, dos leilões, né, que foram dos leilões da semana. Então, muito interessante isso aqui, pessoal. A preferência deles sempre foi prefixado, a gente sempre falou isso aqui na cobertura dos leilões. Mas o volume de NTNB está aumentando a preferência. Muito interessante também observar que essa faixinha amarela aqui é o prefixado com juros semestrais, mas é que também o Tesouro não oferta um volume legal nesse papel. O Tesouro não oferta. Essa que é a verdade. É ali uns pinguinhos, né? 50 mil papéis, é aquela coisa. E o Tesouro não oferta. Olha aí, o volume financeiro da NTNF ficou abaixo de 1%. Né? Então, pessoal, comparando aqui a distribuição, que foi mais ou menos equânime no finalzinho de março ali, com preferência por LFT, isso mudou. Tá? Mudou totalmente. Tá? Várias possibilidades. Deixa aqui nos comentários o que você acha, porque olha, eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas, pessoal. Por que alguns agentes estão escolhendo NTNB 55 a mais longa? Isso é muito interessante, é muito assim, acho que é muito favorável para o nosso entendimento dessas taxas e do Tesouro. Né? Tem instituições que estão comprando forte esse papel. E essa troca súbita de não quero mais Tesouro Selic. Né? Também é uma coisa que eu acho que, se a gente pensar bem, a gente vai conseguir entender melhor o que está acontecendo no momento. Tá? Muito obrigado, pessoal. Bons investimentos a todos.